Fala pessoal, tudo bem? Espero que esteja tudo bem com vocês. E eu queria falar aqui sobre uma coisa muito importante. Eu queria falar sobre você respeitar o tempo. O que a Bíblia nos diz em Eclesiastes capítulo 3? A Bíblia nos diz em Eclesiastes capítulo 3 que existe um tempo certo para cada coisa. Existe um tempo certo para tudo debaixo do céu. Deus determinou um tempo certo para cada coisa. E aí, eu acho muito importante a gente aprender a respeitar o tempo. Mas antes de entrar nesse assunto, eu queria saber se você já conhece o meu livro Casamento Começa no Namoro. Neste livro, eu trato sobre 11 princípios que devem ser aplicados desde o namoro para que você possa ter um casamento firme e inabalável. Você pode adquirir esse livro no site ncpoficial.com.br/loja. E aí você vai poder ler aqui quais são esses 11 princípios que você pode aplicar no namoro e no noivado para ter um casamento firme e inabalável. Super recomendo a leitura. Tá com preço super acessível, R$ 29,90, com frete grátis para todo o Brasil. Isso mesmo, você não paga frete, tá bom? Bom, respeite o tempo. Respeitar o tempo de quê? De tudo. A Bíblia está nos dizendo que existe um tempo certo, determinado para todas as coisas debaixo do céu. Nós precisamos aprender a respeitar o tempo. Você precisa entender que cada coisa tem o seu tempo. Além disso, você também precisa entender que você tem o seu tempo. E ainda, muito importante, você precisa entender que as pessoas também têm o seu tempo. Muitas vezes a gente pensa que as coisas vão acontecer do nosso jeito e no nosso tempo. E nem sempre as coisas acontecem no nosso jeito e no nosso tempo. Muitas vezes Deus permite que a gente tenha que esperar um pouco mais as coisas para Ele poder trabalhar no nosso coração, para Ele poder trabalhar nos nossos sentimentos, para Ele poder trabalhar na questão da ansiedade e da preocupação. E aí muitas vezes a gente fica assim, eu quero receber isso de Deus, Deus já prometeu que vai fazer isso na minha vida, eu já recebi uma profecia de que eu vou receber isso, que eu vou viver isso, eu quero muito experimentar isso, aquilo outro, enfim. A gente tem muita expectativa para o futuro, a gente tem muitos sonhos, a gente tem muitos planos, a gente quer muito viver o melhor de Deus, mas nem sempre a gente está nas montanhas da vida. Muitas vezes a gente está nos vales e a gente fica olhando para a montanha pensando que, poxa, Deus prometeu que eu vou estar na montanha, mas a gente ainda está no vale, e aí a gente fica com o coração ansioso, fica preocupado. Muitas vezes a gente acaba deixando de crer, murmurando, porque a gente está no vale, olhando para a montanha, que é a promessa de Deus. E aí eu queria te dizer uma coisa, a primeira coisa que eu quero te dizer é que o que Deus tem para a sua vida já está pronto, é você que ainda não está. O que Deus tem preparado para você viver, o que Deus tem preparado para você experimentar, o que Ele tem para a sua vida já está pronto, Mesmo antes de você nascer, Deus já havia preparado a sua vida, o seu futuro. Toda a sua vida é dirigida pela providência de Deus, toda a sua vida é dirigida pelo favor de Deus, toda a sua vida é dirigida pela graça de Deus, e Deus já preparou o que cada um de nós vai viver. Nós é que ainda estamos no processo de sermos preparados para poder experimentar o que Deus tem para nós. Então pare de pedir para Deus cumprir a promessa na sua vida e comece a pedir Ele para te preparar para viver a promessa, para te preparar para viver os seus sonhos, os planos, aquilo que Deus colocou no seu coração, porque é nós que devemos estar preparados para viver o que Deus já preparou, Deus já determinou, Deus já estabeleceu. Você vai viver aquilo que Deus tem para a sua vida. Então é importante que você entenda que o que Deus tem para você, o que Deus preparou para você, já está preparado desde a eternidade, e você é que precisa aceitar o processo de Deus preparar você. O tempo que nós chamamos de espera, que nós dizemos que é uma tortura, que nós dizemos que é uma dificuldade, na verdade é a ferramenta que o oleiro usa para modelar o barro. O tempo é a ferramenta de Deus para nos moldar, para nos aperfeiçoar, para nos tornar mais maleáveis, para poder nos fazer de acordo com a vontade
vontade dele. Então o tempo vai passando, as coisas vão acontecendo, a gente fica um pouco preocupado, a gente não percebe que à medida em que o tempo passa, à medida em que a gente experimenta tribulações, à medida em que a gente experimenta dificuldades, na verdade é o oleiro movendo barro, é o oleiro que está ali modelando aquela peça, o oleiro está cuidando de nós, o oleiro está trabalhando em nós. Então o tempo é uma ferramenta de Deus para trabalhar em nós. O tempo é algo muito útil para Deus, é para nos preparar para poder viver tudo aquilo que Ele tem para a nossa vida. E as tribulações, as dificuldades, aquilo que a gente passa, as circunstâncias da vida, na verdade são ferramentas de Deus para nos tornar pessoas melhores e para nos preparar para viver o futuro, para viver o que Deus tem para a nossa vida. Então deixe Deus trabalhar em você por meio do tempo. Deixe Deus trabalhar em você por meio deste processo que Ele está fazendo na sua vida. O tempo de espera é um tempo de aperfeiçoamento. Você está esperando por um relacionamento? Deixa Deus te aperfeiçoar. Deixa Deus te tornar uma pessoa melhor. O tempo é essa ferramenta magnífica, brilhante de Deus para nos moldar, para nos modelar, para nos conformar com a vontade dEle. Sabe? E aí você precisa entender outra coisa muito importante. As pessoas também possuem o tempo delas. Não é só as coisas que possuem um tempo. As pessoas também possuem um tempo. E nós precisamos respeitar o tempo das pessoas. Nós não podemos exigir que as pessoas tenham a mesma sabedoria, a mesma maturidade, que tenham a mesma dinâmica, que tenham o mesmo nível de esforço que a gente. A gente não pode exigir isso, porque cada pessoa tem o seu tempo. É claro que você também não deve aceitar menos empenho das pessoas, menos esforço das pessoas do que elas podem, do que elas devem oferecer. Pessoas em um relacionamento precisam se empenhar, precisam se esforçar, precisam demonstrar, precisam mostrar que se importam com aquele relacionamento. Então você tem sim que esperar que o outro se esforce, que o outro demonstre, que o outro mude, que o outro melhore. Mas você precisa entender que não é no seu tempo, que não é do seu jeito, que não será com os seus esforços. A outra pessoa não é uma cópia de você mesmo. A outra pessoa é um ser original criado por Deus, que tem o seu tempo, que tem a sua maneira de demonstrar, que tem a sua maneira de se preparar, que tem a sua maneira de se esforçar. E se você espera que o outro faça o que você faz, do jeito que você faz, no tempo que você faz, você não está procurando um parceiro para sua vida. Você está procurando um sósia, uma cópia, um clone de você. E isso simplesmente não existe. Cada pessoa tem o seu tempo, cada pessoa tem o seu modo de se preparar, de se demonstrar, e você precisa respeitar isso. O seu parceiro também está em um processo, a sua parceira também está em um processo, e você não deve estragar esse processo por causa da sua ansiedade. Você não deve fazer com que o outro queira viver as coisas na sua eletricidade, no seu tempo, na sua loucura. Cada um tem um jeito. Então preste atenção, você não deve permitir que a pessoa te ofereça menos do que ela pode, mas você não pode exigir que ela ofereça mais do que está no alcance dela, e nem que ela faça as mudanças, nem que a vida dela seja transformada no seu tempo. Cada pessoa tem o seu próprio tempo, e nós precisamos respeitar o tempo dessas pessoas. Em terceiro lugar, você precisa entender que você também possui um tempo. Existe um tempo para você. Você tem um ritmo, você tem uma maneira de viver a vida, você tem uma velocidade de viver a vida, você tem uma velocidade de mudança, de adaptação. E nem sempre essa velocidade é tão rápida quanto as pessoas esperam. Nem sempre essa velocidade ela é o que os outros querem de você, e você não deve se martirizar, você não deve se machucar, você não deve ficar esquentando a sua cabeça, desgastando o emocional, porque você não conseguiu corresponder às expectativas dos outros. É claro que tanto quanto nós não podemos exigir que o outro nos ofereça menos do que ele pode, não podemos permitir que isso aconteça, você também não pode oferecer menos do que você pode para as pessoas. Portanto, se você fez o seu melhor, se você fez a melhor coisa que você pôde fazer com excelência, no seu tempo, no seu ritmo, do seu modo,
Não permita que os outros exijam mais de você. Não permita que os outros fiquem esperando que você faça mais do que você fez se você fez o melhor de você. Não se martirize pensando que você talvez não agradou. Não fique pressionado pensando que você não supriu as expectativas dos outros. Você não nasceu para suprir as expectativas de ninguém. Você nasceu para poder fazer as coisas no seu tempo, no seu ritmo, da melhor maneira que você pode fazer, e os outros precisam entender isso. Os outros não podem, não devem exigir de você mais do que você pode dar. Não pode. Não podem. Você tem um tempo e você precisa respeitar esse tempo. Não se mate, não se desgaste emocionalmente, não se esforce além das suas forças. Você não deve fazer isso por ninguém. Você precisa fazer o seu melhor no seu tempo para que você possa conquistar as pessoas dentro daquilo que você pode manter no futuro. É muito interessante você perceber o início de um relacionamento, como as pessoas se esforçam, como elas fazem as coisas assim numa velocidade, como elas estão sempre prontas para poder agradar o outro, e elas acabam passando dos limites dela, fazendo mais do que elas podem, fazendo mais do que elas vão conseguir fazer no futuro, e aí elas conquistam o outro, passando uma imagem de que elas são super rápidas, super dinâmicas, que elas fazem e acontecem, que elas vão sempre cuidar daquele jeito, que elas vão sempre corresponder daquele jeito, mas o tempo passa e aí elas entram na zona de conforto, acabam se acostumando com o parceiro, com a parceira, e elas não desenvolvem mais toda aquela velocidade para agradar, todo aquele interesse para agradar, tudo que ela fazia no início. Por quê? Porque ela estava se matando, se esforçando, se mutilando, ela estava acabando com ela mesma para fazer algo que estava muito além do alcance dela, muito além das forças dela, muito além das possibilidades dela. E aí ela se matou para conquistar uma pessoa, ela conquistou aquela pessoa, mas porque ela não consegue manter uma qualidade, ela não consegue manter a mesma intensidade das coisas que ela fez para poder conquistar, ela acaba perdendo ou vivendo um relacionamento conturbado. Então, a minha palavra para você hoje é essa, que você entenda que o que Deus tem para a sua vida já está pronto. Você ainda não está. E Deus usa o tempo como uma ferramenta para te moldar e preparar para viver o que Ele tem. Em segundo lugar, você precisa entender que as pessoas também possuem um tempo e você não deve permitir que as pessoas te ofereçam menos do que elas podem, mas também não pode exigir que elas te ofereçam mais do que elas podem. E em terceiro lugar, você não deve se matar para viver tentando suprir as expectativas dos outros. Você deve fazer o seu melhor, se esforçar, fazer com excelência e deixar que as pessoas experimentem o contentamento de viver com o seu melhor. Se o seu melhor não é suficiente para alguém, é sinal de que você está ao lado da pessoa errada. Porque essa pessoa tem expectativas além daquilo que você pode fazer, além daquilo que está ao seu alcance. Portanto, não se mate, não se desgaste emocionalmente e fisicamente tentando fazer muito mais para as pessoas do que está ao seu alcance, porque isso tem prazo de validade. Você consegue manter algo alto nível por um certo tempo, mas não mantém para a vida toda. E se nós deixarmos de fazer pelo outro o que nós fazíamos para conquistar, ele pode nos abandonar, porque nós fizemos muito para conquistar, mas não tivemos condições de manter o que fizemos para poder manter aquele relacionamento. Então, por favor, preste atenção, você precisa respeitar o tempo. Respeite o tempo, tá bom? Espero que essa palavra tenha abençoado a sua vida, espero que você tenha sido edificado. Se você foi edificado, compartilhe essa live para que mais pessoas possam ser abençoadas. Se inscreva no nosso canal do YouTube, @Namoro com Propósito. Procura Namoro com Propósito no YouTube e se inscreva no nosso canal. Adquira o meu livro, Casamento Começa no Namoro, 11 princípios que devem ser aplicados no namoro e no noivado para que você possa ter um casamento firme e inabalável. Eu espero que você construa lá na frente um casamento firme e inabalável. Acesse ncpoficial.com.br/loja e adquira o seu livro por apenas R$ 29,90 com frete grátis para todo o Brasil. Frete grátis para todo o Brasil. Não perca essa oportunidade. Deus abençoe você.
espalhe essa live, vá pro nosso canal do YouTube, se inscreva lá, porque a gente vai postar todo o nosso conteúdo lá, tá bom? Deus abençoe a sua vida, um forte abraço e até mais.